disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. E nós declaramos a Cida guardada, ó Deus, pelos anjos do Senhor. Mal nenhum chegará à sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que essa enfermidade, Senhor, que esse vírus já está, Senhor, em nome de Jesus, neutralizado pelo poder da fé e pelo poder da Tua palavra. Nós enviamos agora uma palavra de autoridade sobre a vida dela, onde ela estiver, que ela receba um toque do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João 17, versículo 3. João 17, 3. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus, né? A importância de nós conhecermos quem é o nosso Deus. Porque só quando nós conhecemos a Deus é que nós podemos adorá-lo, né? Jesus, ele disse para a samaritana: como adorarão? Como você adorará se você não conhece a quem adora, né? Então, nós precisamos conhecer o nosso Deus, a sua essência, quem Ele é, a sua natureza, o seu caráter, né? Quando nós conhecemos a Deus, nós podemos adorá-lo assim como Ele é. Então diz assim, João 17,3: a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, que se te conheçam a Ti. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Quem é Jesus Cristo? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos fale nessa noite, através da Tua palavra. Libera aqui, Senhor, o Teu poder, libera a Tua unção através da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Diego. Amados, o desejo do Senhor é que o conheçamos cada vez mais, que o busquemos de todo o nosso coração. Deus, Ele quer se revelar a nós, e Ele quer que nós o busquemos e o adoremos e o conheçamos de todo o nosso coração. A nossa relação com o Senhor não pode ser somente uma relação de troca, né? Uma relação onde nós estamos chegando diante de Deus para buscar alguma coisa de Deus. Mas Deus quer que nós o adoremos, Deus quer que nós o amemos, e Ele está se revelando a cada dia a nós, para que nós o conheçamos. E nós não podemos conhecê-lo verdadeiramente, só podemos conhecê-lo verdadeiramente através dos seus atributos. Então Deus quer ser conhecido, adorado e amado por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Por isso você precisa conhecer o caráter de Deus, né? Deus tem um caráter, Deus tem qualidades que são próprias deles, inerentes a Ele. Somente Deus tem essas qualidades. E quando você conhece essas qualidades de Deus, você está conhecendo quem é Deus. Porque as suas qualidades, os seus atributos, né, como é chamado na teologia, revelam quem é esse Deus. Então, se você sabe essas qualidades de Deus, conhece esses atributos, você passa a conhecer mais a Deus. Durante toda a história da Bíblia, Deus se revelou, Ele se tornou conhecido pelos seus atributos. Ou seja, por aquilo que Ele é. Por isso que Ele disse para Moisés, né, diga ao povo no Egito, quando eles perguntarem, quem é que está te enviando para libertar o meu povo? Diga assim, diga que eu sou o que te enviou. Porque Deus, Ele é aquele que é. Ele é o todo suficiente, né? Então, Deus se revelou na Bíblia como El Shaddai, o Todo-Poderoso, como o Tidéxino, que é o justo, como Kadosh, o Santo, como Shalom, o Deus da paz, como Jeová Elion, o Altíssimo. Então, os atributos de Deus representam a revelação do seu caráter, do seu poder e da sua autoridade. Então, quando você conhece os atributos de Deus, aquilo que Deus é, né, você está entendendo qual é o caráter de Deus, você está entendendo o seu poder e a sua autoridade. Porque os atributos revelam isso de Deus, né? O seu caráter, o seu poder e a sua autoridade. E eu disse aqui pela manhã que a falta desse entendimento de quem é Deus pode levar a uma interpretação equivocada dele. Quando você não conhece Deus na sua essência, né, nos seus atributos, você pode ter uma visão, né, um entendimento errado de quem é o Deus que você serve.
Você sabe que muitos que andavam com Jesus, quando Jesus estava aqui nessa terra, por várias vezes o viam como mestre, outras vezes o viam como filho de Maria, outras vezes o viam como o Nazareno, outras vezes como um profeta. Então os próprios discípulos e os apóstolos que andavam com Jesus, né, porque não conheciam ali a sua essência e o seu caráter como Deus, o viam muitas vezes de uma forma humana. Alguns diziam, olha, esse é o Nazareno, esse é o filho de Maria e de José. Então muitos discípulos que andavam com Jesus não o conheciam como ele verdadeiramente é, porque Jesus é Deus, né? A plenitude de Deus estava sobre a vida de Jesus. Até mesmo Pedro, irmãos, né? Quando Jesus perguntou para Pedro e para os outros discípulos, dizendo assim, o que eles estão dizendo aí que eu sou? Aí disseram assim, Jesus, eles estão dizendo que você é um profeta, outros estão dizendo que você é Elias. E aí Jesus perguntou para Pedro, Pedro, e tu? Que dizes que eu sou? E Pedro diz, o Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Tu és o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Mas esse mesmo Pedro, amados, mais à frente, quando Jesus estava sendo levado pelos soldados para ser crucificado, esse mesmo Pedro tentou impedir que a obra de Deus se consumasse. Ou seja, esse mesmo Pedro não viu Jesus como Deus naquela hora, porque ele tentou impedir a obra de Jesus, né? Ele cortou ali a orelha do soldado, irado, né, porque aquele soldado estava tentando levar Jesus. Então o próprio Pedro, que disse lá atrás, né, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, esse mesmo Pedro, naquele momento, ele tentou impedir a obra de Jesus, ou seja, ele não viu Jesus como Deus naquela hora. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,16, então quando você não conhece quem é Deus, você tem uma interpretação errada dele, né? Olha só, 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Por que Paulo diz, ele diz, assim nós daqui por diante? Paulo está fazendo uma separação, ele está dizendo assim, ó, agora que Cristo ressuscitou, né, que ele morreu, mas ressuscitou, daqui por diante, a ninguém mais nós devemos olhar segundo a carne. E se antes nós conhecíamos Cristo segundo a carne, como o Nazareno, como o Galileu, como o filho de José e Maria, ele está dizendo, se antes nós o conhecíamos assim, segundo a carne, já agora, com a sua ressurreição, nós não o conhecemos desse modo. Então preste atenção, Paulo, apesar de não ter andado com Jesus, ele sabia que Cristo era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele escreve aos Colossenses, em Colossenses capítulo 2, 9, falando sobre a divindade de Cristo, olha o que ele diz, Colossenses 2, 9, porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo, ele tinha a visão de que Cristo é Deus. Cristo é Deus, né? Ele conheceu o Cristo ressuscitado, ele teve uma revelação do Cristo ressuscitado, então ele entendeu que Cristo é Deus. Então quando você não conhece os atributos de Deus, quando você não sabe quem Deus é na sua essência, onipotente, onipresente, justo, fiel, imutável, eterno, né? O Deus que está sempre presente, quando você não conhece isso, você pode ter uma ideia errada, fazer uma interpretação errada do Deus que você serve, do Deus que você adora. Nós estamos, amados, chegando próximos ao Natal e a maioria das pessoas tem uma imagem de Deus equivocada quando nós chegamos nessa época. Qual que é a imagem que as pessoas têm de Deus, né, nessa época do Natal? De um menino na manjedoura, de um menino Deus, um garoto frágil, né? Tem a música que diz, pobrezinho nasceu em Belém. A imagem que se tem de Deus é de um Deus frágil, é de um Deus numa manjedoura, é de um Deus que está ali, né, rodeado ali por animais, né, naquele momento, e um menino Deus, algo frágil.
Então as pessoas, elas são religiosas, mas não conhecem o Deus que celebram no Natal. Os irmãos estão entendendo? Então as pessoas são religiosas, mas não conhecem o Deus que estão celebrando no Natal. Por isso que a celebração do Natal, Papai Noel, ele se tornou mais importante do que o próprio Jesus. Porque as pessoas não conhecem quem é Jesus. E Papai Noel, ele tem mais cartaz, ele é mais importante, ele é mais falado que o próprio Jesus. Porque as pessoas são religiosas, mas não conhecem o Deus que estão celebrando. Você está percebendo como que isso pode levar as pessoas para um engano a respeito daquilo que é Deus? Por isso, conhecer os atributos de Deus, conhecer a natureza de Deus, é algo que todo cristão precisa saber. O profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele profetizou a respeito desse menino, né, que é celebrado no Natal. E olha como o profeta Isaías fala em Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Então muitas pessoas hoje, por não conhecer a natureza de Cristo, nessa época do Natal, tratam Jesus como um bebezinho, como um pobrezinho que nasceu em Belém. Mas Isaías está dizendo a respeito desse mesmo menino que nasceu. Ele está dizendo que o governo está sobre os seus ombros. Ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que ele é o Pai da eternidade. Diga assim: esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Não é um menininho na manjedoura. O nosso Deus, o poder, o domínio está sobre os seus ombros. Então, quando você não entende quem é Deus, na sua essência, você pode fazer uma interpretação errada de Deus. Você cria uma imagem deturpada de quem Ele é. Então, diga comigo, amado, diga assim: o meu Deus é santo, o meu Deus é altíssimo, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é eterno, o meu Deus é fiel, Ele é justo, Ele está sempre presente, Ele é Senhor, Ele é onisciente, Ele é imutável, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Não se parece nada com esse Deus do Natal, não é verdade? Não se parece nada com esse Deus do Natal. Por isso que o Natal, infelizmente, se tornou numa festa mística, né? Numa festa onde existe muita religiosidade, mas não existe um entendimento de quem é Deus. O que nós temos que celebrar no Natal é isso, é o Deus Todo-Poderoso, né? É o Deus que vive, é o Deus que reina. É essa que tem que ser a nossa celebração. E não minimizar aquilo que é o nosso Deus. Então, o nosso Deus, amados, eu tenho falado sobre vários aspectos de Deus, e eu quero falar sobre a onipotência, um pouco da onipotência de Deus nessa noite. O nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, ou seja, Deus possui suprema autoridade. Nada, Ele não está sujeito a nada. Ele detém todo o poder que existe, e nenhum poder, amados, pode ser exercido se não tenha sido outorgado por Ele. A Bíblia diz em 1 Crônicas 29, 11, 12, né, que foi aqui falado durante a ministração do louvor, diz assim: olha, teu Senhor é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Esse é o nosso Deus, né? Majestade, honra, glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e o dar força a todas as coisas. Riquezas e honras vêm de ti. Então o rei Davi, amados, ele disse isso, sendo um rei, ele profetizou e disse isso: olha, existe um rei que é sobre todos.
Diz a palavra do Senhor em Salmo 93, 1, 2. Salmo 93, 1, 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Reina o Senhor, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Esse é o nosso Deus. O trono de Deus, amados, está estabelecido desde a eternidade. Desde a eternidade. Já está estabelecido, porque Ele é o Criador sobre todas as coisas. Então, quando se diz que Deus é um Deus onipotente, está dizendo que Ele possui suprema autoridade. E Ele não está sujeito a nada. Ele não está sujeito a nada. Ele é o Deus todo-poderoso. Então, como Criador, amados, Ele exerce direito e domínio sobre todas as suas criaturas, para determiná-las como bem lhe parecer. Então, como Criador, Ele exerce poder e domínio sobre as suas criaturas, para determiná-las como bem lhe parecer. Olha só, amados, nenhum homem jamais escolheu a data e o lugar do seu nascimento, ou a sua nacionalidade. Nenhuma pessoa teve a oportunidade de dizer, olha, eu queria existir antes de existir. A existência, ela foi concedida por Deus, sem que fosse pedido o consentimento de nenhum de nós. Então Deus, Ele é soberano. Como é que a gente quer determinar os nossos caminhos? Como é que a gente quer dizer que a minha vida, eu vou fazer isso na minha vida, se nem sequer escolher a minha nacionalidade, né? Onde eu nasci, quem eu seria, se seria homem ou mulher? Eu não tive esse direito. Porque Deus, Ele tem como Criador direito de exercer domínio sobre as suas criaturas. Esse é o nosso Deus, amados. Ele não está sujeito à nossa vontade. A vontade dEle prevalece sobre a nossa. Efésios 1, versículo 11, diz assim, Efésios 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus é o único livre no exercício da sua vontade. Ele é o único livre no exercício da sua vontade. Então muitas pessoas têm uma ideia errada de Deus, de um Deus que apenas reage às ações das suas criaturas, e não aquele que determina todas as coisas. Como se Deus fosse passivo, e Ele reage mediante as nossas ações. Por isso que muitas pessoas hoje, e eu acho que isso é um grande insulto à soberania de Deus, dizem que você precisa aceitar Jesus. Quando a pessoa diz que precisa aceitar Jesus, ela está insultando a soberania de um Deus. Porque na realidade, amados, nós não fomos salvos porque nós escolhemos Deus. Nós somos salvos porque fomos escolhidos por Deus. Não foi você que escolheu Deus, né? Foi Ele quem te escolheu. Então, se você diz que sobre aceitar Jesus, você está insultando a Deus. Quando você ouve isso, se insulta o Senhor, né? Porque é Ele quem nos escolhe. Não está em nossas mãos, está nas mãos do Senhor. Porque Ele é onipotente. Então, se a pessoa não compreende essas coisas, ele acha que Deus é um Deus que age, né, de acordo com a nossa ação. Não, Ele não depende de nós, porque Ele é onipotente, Ele é poderoso, né? Então diz assim a palavra em Romanos 8, 28, e depois Gálatas 1, 15. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Gálatas 1, 15, pode ser. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, Deus nos salvou, Deus nos chamou, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, que antes mesmo de eu nascer, Deus já havia me escolhido e me chamado pela sua graça. Então não foi Ele que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que o escolheu. Então quando você entende que Deus é soberano,
você não fica tentando dizer que é você quem escolhe a Deus. É Deus que te chama, é Deus que te escolhe. Então nós existimos e fomos criados para o propósito de Deus. E não existe nada, amados, que esteja fora desses propósitos de Deus. Os planos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. Eu quero ler um texto com os irmãos no livro de Isaías, onde o profeta Isaías, ele está falando para o povo de Deus, que estava voltando do exílio, e ele dá uma palavra para o povo, para falar quem ele é. Quem é o Deus a que eles serviam, né? O Deus que os enviou para o exílio, que estava trazendo de volta. Então olha que texto tremendo, é um texto um pouco longo, mas você vai ver quem é Deus expressado aqui nesse texto. Isaías, capítulo 40, de 12 em diante. Olha que tremendo. Na parte B do versículo 9, diz assim, olha, aqui está o seu Deus. E ele vai começar a descrever quem é Deus. E eu gostaria que você desse glória a Deus, quando você ouvisse essa palavra. Diz assim, olha, ele está dizendo para o povo, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou quem lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele, são o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante de todas as nações, são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Com quem vocês comparam a Deus? Como poderão representá-lo? Como a imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem e nunca ouviram falar? Não lhes contaram que desde a antiguidade vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. O redemoinho os leva como a palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão intensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que vocês reclamam, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Digam glória a Deus. Diga assim: esse é o meu Deus. Diga: esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. É isso aqui, amados, que tinha que ser lido no Natal.
Não aquela coisinha de chegar e ler, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa o Senhor. Não, amados, esse aqui que é o hino do nosso Deus, é o hino do Deus Todo-Poderoso, o Deus que diz para o seu povo: olha, vocês acham que eu sou feito de madeira, que um artista se pega e faz ali de madeira? Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, que Ele diz que todas as nações são como uma gota num balde para Ele. Esse é o nosso Deus. Meu amado, você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa saber que o seu Deus, Ele é onipotente. Ele é o Deus sobre todos. Ele é o Deus grande, sabe? Ele não é essa imagem que pintaram de Deus, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus exaltado entre as nações. Se você puder na sua casa, pegue Isaías capítulo 40 e leia do versículo 12 até o final onde eu li, e comece a meditar naquilo que Deus está dizendo aqui, falando sobre si próprio. E às vezes a gente tem uma imagem pequena de Deus, tacana de Deus, uma imagem, sabe, de alguém que, sabe, que está sujeito apenas a aquilo que nós determinamos a Ele. O nosso Deus, Ele é soberano, amados. Ele tem um controle de tudo. Como ele disse aqui: acaso, porque vocês estão reclamando a Jacó, porque se queixam a Israel, o Senhor não se interessa da sua situação, o seu Deus não considera a sua causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar que o Senhor Deus é eterno, Criador, Ele não se cansa e nem fica exausto? Esse é o nosso Deus. Eu termino dizendo, amados, que o nosso culto a Deus, a nossa devoção, a nossa entrega a Ele, não pode ser movida por aquilo que Ele fez ou deixou de fazer na nossa vida. Ou seja, porque Ele curou ou deixou de curar. Porque Ele abriu uma porta, ou aquela porta não se abriu. Porque eu orei, a minha oração foi respondida ou não foi respondida. Então, o nosso Deus, amado, a nossa motivação, a nossa devoção, o nosso culto e a nossa entrega a Deus não pode ser movida por aquilo que Deus fez ou deixou de fazer. Porque Deus, Ele pode agir de várias formas, inclusive não agindo. Diga para o irmão do seu lado: Deus pode agir de várias formas, inclusive não agindo. Porque o não agir de Deus, amados, é um agir invisível. Na realidade é porque você não está vendo, mas Ele está agindo. A palavra diz assim, o sábio, em Eclesiastes 11:5, falando sobre as obras de Deus, sobre aquilo que Ele faz, ele diz assim: olha, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, você não conhece as correntes do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então muitas vezes Deus está agindo, Deus está fazendo, e você não está compreendendo. Você não está vendo, porque Deus está agindo de forma invisível. Então Deus tem uma forma de agir que é invisível aos nossos olhos. O fato de nós não sabermos como Deus vai agir em determinada circunstância, não significa que Ele não está agindo. Entenda isso, amado. Porque Ele pode agir também não agindo. Então diga para o irmão que está do seu lado: Deus está agindo. Deus está agindo, mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que você não esteja vendo. Ele está agindo em seu favor. Ele está agindo em seu favor. Por mais que Jó, amados, não compreendesse o que estava acontecendo com ele, ele tinha uma convicção no seu interior. Ele dizia assim, em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim, ele se levantará. Ele não compreendia, mas ele tinha uma convicção, porque ele conhecia Deus. Lá no interior dele, ele sabia, né, que por mais que ele não compreendesse, que o Senhor era o Redentor da vida dele, e que no fim, ele se levantaria para ele. Então, quero te dizer nessa noite, talvez você não esteja compreendendo os caminhos e a obra do Senhor. Assim como uma mulher grávida que não consegue enxergar os ossos no ventre
no seu ventre, do seu filho. Assim somos nós, que não podemos compreender muitas vezes a obra do Senhor. Mas tenha certeza, Ele está agindo. Ele está agindo em seu favor. Queria que você curvasse sua cabeça nessa hora, em nome de Jesus, e que você recebesse no seu espírito essa palavra nessa noite. Deus, Ele está sobre tudo. Ele tem um controle de tudo. Está em suas mãos. Não pense que Ele perdeu o controle. Não pense que Deus, sabe, se esqueceu de você. Ele é Deus sobre todos. Ele é Deus sobre todos. Abra o seu coração. Somente é Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós a te inspirar, alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Oh, maravilha, Pai. Aleluia. Graças te damos. Nós erguemos a nossa voz a Ti, Pai, para dizer que só Tu és Deus e que Tu dominas, Senhor, sobre o trono do universo. Nós queremos dizer, Senhor, que não há outro igual a Ti.
Tu és incomparável. Tu és incomparável, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu, deu graças dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei todos em a minha memória. Pai, nós queremos te agradecer nessa hora, Pai, pelo teu sacrifício, pela tua obra ali na cruz. Ó Deus, e pelo grande amor do Senhor por nós. Deus, nós não podemos compreender, mensurar, Senhor. Ó Deus, o sofrimento, o preço que foi pago por nós na cruz. Mas nós podemos saber que o Senhor nos amou, Senhor, com grande amor. Com grande amor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer e dizer que nós te amamos também, Senhor. Que tu és a razão da nossa vida. Tu és o nosso bem maior, a nossa herança, a nossa porção. Obrigado, Senhor. Obrigado por fazermos parte dessa grande família do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sim. Glória a Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado mesmo, Senhor. Vamos todos participar do pão. De modo semelhante, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que foi derramado por vós. Bebei todos em a minha memória. Deus, nós te agradecemos porque o teu sangue é precioso, Pai. O teu sangue, Senhor Jesus, foi um sangue derramado, ó Deus, por nós, com sofrimento, Senhor, com dor, ó Deus, com humilhação. Oh, Pai, é um sangue precioso, Senhor. E nós queremos beber desse cálice, Senhor Jesus. Ó Deus, te louvando e te agradecendo, Pai, por ter derramado o teu sangue por nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos beber do cálice do Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado mesmo, Senhor. Glória a Deus. Deus eterno. Deus poderoso. Aleluia. Deus grande, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Graças a Deus. Galileu, homem de Nazaré, ele recebe tantos nomes, né? Mas ele é o Senhor Jesus Glória a Deus. Cristo. Amém. Esse é o nosso Deus, né? Eu Graças disse a pela manhã Deus. também, o profeta diz assim, olha, chegará um dia que um nome só haverá, de um só Deus. Amém. Não é mais Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, né? Várias manifestações do nosso Deus. Mas hoje o nosso Deus é o Senhor. Ele se chama Senhor Jesus Cristo. É o Deus encarnado. Deus, ele é Espírito. Amém. Como que nós vimos o nosso Deus? Como que naquela época eles viram Deus? Através da pessoa de Jesus. Então esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da nossa paz. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim, Aleluia. vamos dizer juntos esse nome. Oh, Ele tem um aleluia. nome completo, ele é Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Senhor Jesus Cristo. De novo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nosso Deus. Que a graça, esse poder, a alegria desse Deus Todo-Poderoso nos acompanhe toda essa semana, amados. Nós temos uma semana forte, uma semana abençoada, uma semana que independe das circunstâncias que nós vamos viver, das coisas que vamos ouvir, vamos ver acontecer, mas nós seguiremos de cabeça erguida, sabendo que nós temos um Deus, que Ele nunca nos faltará em momento nenhum. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Uma boa noite a todos, né? Já estou no culto da manhã. Glória a Deus. Mas que nós possamos ir nesta paz, nesta alegria, para a glória do Senhor. Esperamos vocês aqui no sábado, culto quarta-feira, mas Glória quero a Deus. reforçar, sábado, dia 12, às 14 horas. Todo mundo. Você tem que estar aqui, porque vai ser